Olá, boa noite! Está no ar mais uma edição do TJ UFSC. Eu sou a Luísa Lobo e hoje eu vou te contar os últimos detalhes da absolvição do governador Carlos Moisés em um de dois processos de impeachment abertos aqui em Santa Catarina. Você também vai conhecer o belo município de Ametista do Sul, que fica no Rio Grande do Sul e é conhecido pela exportação de pedras semi-preciosas. E você gosta de videogame? Bom, para quem curte, também tem uma matéria muito legal preparada pela nossa equipe que explica como aumentou o consumo de jogos aqui no Brasil. Ficou curioso? Então fica por aí e me acompanhe até o final dessa edição. É logo depois da vinheta. E nós vamos começar falando do julgamento do primeiro processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés aqui de Santa Catarina, que aconteceu na tarde desta sexta-feira, dia 27. Após cerca de 5 horas de deliberação, o Tribunal Especial de Julgamento absolveu o governador por 6 votos a 3, além de uma abstenção. Moisés deve retornar imediatamente ao exercício do cargo. O governador estava afastado desde o dia 27 de outubro, quando o Tribunal Especial decidiu aceitar a denúncia contra ele e rejeitar a parte referente à vice-governadora, Daniela Rainer. Por isso, desde então, ela vinha exercendo a função de chefe de governo, interinamente. Os dois eram investigados por crime de responsabilidade, no caso do aumento do salário dos procuradores do Estado, que aconteceu através de uma medida administrativa de setembro de 2019, que tinha como objetivo equiparar os salários aos dos servidores do Legislativo. Porém, hoje, ao ler a súmula da sessão, o desembargador Ricardo Hessler, que é presidente do julgamento e presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, declarou que, abre aspas, o tribunal, após deliberar, decidiu que o senhor governador Carlos Moisés não cometeu os crimes de responsabilidade descritos na representação e Carlos Moisés retoma o cargo imediatamente. Fecha aspas. Vale lembrar que, atualmente, o governador Carlos Moisés se defende também de um segundo processo de impeachment. Ele responde por crime de responsabilidade, no caso da tentativa de contratação de um hospital de campanha em Itajaí e também pela compra de 200 respiradores pulmonares, que custaram cerca de 33 milhões de reais aos cofres públicos. Esse valor foi pago antecipadamente e sem a garantia da entrega dos equipamentos, que seriam destinados principalmente aos pacientes com Covid-19 da rede pública. O relatório final deste segundo processo foi entregue ao Tribunal Misto no último dia 12 de novembro. Até agora, uma data para leitura e votação desta denúncia ainda não foi definida. Falando ainda de Santa Catarina, nós trazemos para você agora as atualizações dos últimos dados sobre a Covid-19 aqui no estado. Nas últimas 24 horas foram registradas 59 mortes em decorrência da doença. No total, o novo coronavírus já provocou 3.667 mortes em todo o estado de Santa Catarina. Desde o início da pandemia, há registros de 346.427 casos confirmados de Covid-19 no estado, sendo que destes, 316.430 casos são considerados recuperados, enquanto outros 26.330 casos continuam em acompanhamento. Mas olha só, mudando um pouquinho de assunto, é verdade que agora durante a pandemia, muita gente teve mais tempo livre para praticar os hobbies que gosta. E muita gente usa o videogame, os jogos, como forma de se distrair um pouco e esquecer um pouco dos problemas de 2020, que não foram poucos, vamos combinar. Nessa reportagem que a nossa equipe preparou, você vai saber um pouco mais sobre como aumentou o consumo desse tipo de jogo aqui no Brasil nesse ano e como eles afetam a vida de muita gente. Confere aí! No videogame, no computador ou até mesmo no celular, os jogos eletrônicos estão cada vez mais populares. A 7ª edição da pesquisa Game Brasil, realizada neste ano, fez um panorama do consumo de games no país e 73,4% dos entrevistados responderam que jogam jogos eletrônicos, independentemente da plataforma. Esse número cresceu 7,1% em comparação com 2019. Já durante a pandemia, as principais empresas do segmento tiveram um grande aumento nas vendas do segundo trimestre do ano.
em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados evidenciam que com a chegada da pandemia de Covid-19, o isolamento social precisou ser preenchido de alguma forma. Como eu passei a ter bastante tempo livre com a pandemia, os jogos eles estão servindo como entretenimento. Então se eu tenho um tempo livre que eu não estou talvez fazendo alguma outra coisa, estudando, ou assistindo uma série, ou vendo um vídeo no YouTube, eu estou jogando. O mercado de games ele já vinha chamando a atenção aí de toda a indústria. Por muito tempo foi tratado como algo de nicho, assim, mas não é tão nichado assim. Se a gente for ver em números e proporções, é uma coisa assustadora. A própria categoria de esportes, né, que é o esporte ali do jogo online, mobiliza aí consoles de geração Z uma audiência enorme. Os esportes eletrônicos são praticados por 44,7% dos brasileiros. As partidas normalmente são acompanhadas de forma presencial, mas durante a pandemia, as plataformas de streaming foram ganhando maior visibilidade, como é o caso da Twitch. Dedicada a transmissões de jogos ao vivo, a plataforma apresentou um aumento de 20% na sua audiência. Além disso, o aplicativo já contabilizou mais de 3 milhões de espectadores simultâneos. A pesquisa Game Brasil ainda mostrou que entre os jogadores, 33,5% são considerados gamers hardcores, aqueles que costumam jogar com grande frequência e intensidade. Já 67,5% são considerados gamers casuais, aqueles que possuem o hábito de jogar, porém em menor tempo e frequência. O aumento do consumo de jogos no período da pandemia, principalmente por esses jogadores mais casuais, afetou as relações interpessoais. Jogar com os meus amigos durante a pandemia tá sendo uma experiência muito enriquecedora, porque eu não só reafirmei os laços com quem eu já era próxima, eu também estreitei esses laços com pessoas que eu já admirava de longe, mas por alguma razão eu não conseguia me aproximar. E jogar me permitiu isso, me permitiu conhecer melhor essas pessoas. Eu acabei conhecendo algumas novas pessoas em servidores de chamadas de voz, né, principalmente jogando Among Us. Mais do que aproximar e conhecer novas pessoas, eu acabei tendo algum contato com algumas pessoas que eu não tinha há muito tempo. A gente conversa um pouquinho antes, a gente ouve a voz, pessoas que eu não via há muito tempo. Então acho que esse foi o maior efeito nas relações pessoais. Então, se não fosse para os jogos, eu não teria uma boa parte das amizades que eu tenho hoje. Bacana, né? Confesso que até eu fiquei com vontade de jogar, acho que eu vou assumir esse hobby. Mas olha só, se tem um hobby que muita gente não está conseguindo praticar durante essa pandemia, é o de viajar. E para matar um pouquinho dessa saudade, o TJ vai te levar para passear hoje. Você vai conhecer o município de Ametista do Sul, uma terra linda que, além do turismo, também conta com a extração de pedras semi-preciosas. A matéria é de Leon Ferrari. Dá uma olhada. Quem olha assim, de cima, não imagina as riquezas guardadas embaixo da terra dessa pequena cidade. Bem-vindos à Ametista do Sul, capital mundial da pedra ametista. O município, que fica na região norte do Rio Grande do Sul, tem como principal atividade econômica a extração de pedras semi-preciosas, como ágatas e ametistas. Por conta da mineração, o subsolo da cidade é um verdadeiro labirinto de túneis. Túneis que contam muitas histórias e guardam muitos segredos. Quem visita a Ametista é convidado a conhecer um pouco da rotina de um garimpeiro em busca de riquezas. Com a ajuda deste carrinho, você é levado por um passeio guiado por algumas minas. Durante o trajeto, o guia ensina um pouco sobre mineração aos turistas. Depois do passeio, que tal visitar um museu com mais de 1.500 exemplares de pedras raras? Ali se encontra a ametista mais valiosa de todo o mundo. E as minas guardam diversos segredos e surpresas. Um deles é que você pode tomar um banho de piscina ou descansar em uma jacuzzi bem quentinha. Tudo envolto de muita pedra. E as piscinas estão longe de ser a única opção de lazer embaixo da terra. Se bater a fome nas minas, fique tranquilo.
Um restaurante envolto de pedras e com uma decoração deslumbrante te espera. De barriga cheia, pertinho do restaurante, você pode admirar e adquirir peças de artesanato local, feitas com pedras encontradas na cidade. E quando a gente acha que não dá mais para se surpreender, no meio dos túneis se encontra uma microcervejaria artesanal. Um barzinho bem diferenciado, né? Cansado do subsolo? Então bora voltar para a superfície. A cidade ainda guarda muitas belezas. No centro fica a igreja de São Gabriel, a primeira igreja do mundo a ser revestida com pedras ametistas. São mais ou menos 40 toneladas de pedras, que se encontram nas paredes ou em outras estruturas, como essa pia batismal. Na frente da igreja fica a pirâmide esotérica, um local de meditação e energização. A pirâmide busca criar uma ligação entre céu e terra. Para os que acreditam, na pirâmide você entra em contato com os poderes mágicos das pedras. Nossa, é tanta coisa que eu até cansei. Uma taça de vinho cairia super bem agora. Nosso destino é uma vinícola, para conhecer a produção local da bebida. E adivinha onde é feita a maturação do vinho? Isso mesmo, em uma mina desativada. Agora é hora de degustar. Servido? Bom, e é assim que eu me despeço de você e do TJ UFSC de hoje. Uma boa noite e um excelente final de semana. Tchau, tchau!